Obrigado, Senhor. Obrigado, querido Mestre Jesus. Aqui estamos mais uma vez reunidos, nos reunindo em seus nomes. E assim vos louvamos por tudo que representas para nós, agradecendo sempre a graça da vida que nos concedeste, que nos permite estarmos juntos. Agradecendo sempre a oportunidade de aprendizado que temos e teremos com o Evangelho com Joana de Ângeles. Por isso, Senhor, eu quero vos agradecer, queremos vos agradecer. E neste agradecimento, este agradecimento sincero, esse agradecimento de coração que move a todos nós nesse instante, eu venho pedir-te saúde, força, paz, sabedoria. Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade. Que eu seja tão bondoso e alegre que todos quantos se aproximarem de mim sintam a tua presença. Por isso, querido Pai, abençoa abundantemente nossos caminhos segundo a tua vontade. Que assim seja, agora e sempre. Boa noite, meus amigos, minhas amigas, boa noite, minha gente querida, né? Agradecendo como sempre a presença de vocês. Estamos iniciando mais uma edição do nosso encontro, hoje encontro, se não me engano, 604, me parece. Então, muito boa noite para todos vocês, esperando que o domingo esteja indo muito bem, esteja tranquilo, né? Que este dia sempre seja lembrado como um dos grandes dias e que os que aí vêm sejam ainda melhores. Então, por isso, agradecendo sempre o nosso Pai, né? Por nossa saúde, por tudo aquilo que coloca em nosso caminho, nós vamos também aqui unindo nossos pensamentos e daqui a pouquinho vamos orar para nossos irmãos com uma alegria muito grande, né? E hoje aqui conosco nós temos ainda dentro do capítulo Bem-aventurados os aflitos, porque fala de nossas aflições e quem não tem aflição, né? E fala da bem-aventurança, porque pela aflição estamos sim resgatando nossos erros do passado com aqueles que estamos juntos, familiares, muitas vezes amigos, e que esses resgates, esses sofrimentos, essas aflições, essas dores, sejam sempre para o nosso próprio bem e sirvam-nos como experiência, não é? Como experiência para evitarmos tantas coisas que fizemos e muitas vezes fazemos de errado. Então, queridos amigos, que Deus nos abençoe a todos nós e nós vamos ver hoje ainda aqui, né, falando sobre as aflições, provas voluntárias. Nós temos então o texto hoje de São Luís, né? São Luís que vai falar conosco a respeito das aflições. E nós temos também Joana de Ângeles encerrando o penúltimo capítulo do livro Constelação Familiar. Pois é, já estamos encerrando, veja só, né? Temos mais um capítulo, só o capítulo de encerramento, e ela fala para nós sobre família contemporânea, na família de hoje, família do dia a dia, né? Família nossa, de qualquer um dos nossos amigos também, todos envolvidos em tantas e tantas novidades, a cada dia aparece mais. E aqui ela fala aí da nossa família, claro, especificamente levando para o lado moral, né? O lado moral e também o lado espiritual, que é o objetivo nosso de sabermos o que precisamos fazer, o que estamos fazendo de errado. E ela fala assim, começa hoje, olha aqui, ó. Com a inevitável evolução cultural e moral, foram se modificando as estruturas da família, experimentando no período medieval imposições religiosas doentias que muito a prejudicaram no que diz respeito à sua constituição espiritual. Então nós vamos ver um pouquinho, daqui a pouco, depois do Evangelho, o que a nossa querida Joana de Ângeles tem a falar para nós a respeito da constituição familiar, tá bom? E temos também, claro, nossos aniversariantes de hoje, Andréia Psitelli, aqui de Americana, Leonardo aqui de Americana, também que por Léo Gaúcho, se não me engano, ele tem vários perfis, né? Temos também a Emily Ferreira, que é de Santa Bárbara do Oeste, Janaína Laíssa, que é aqui de Americana, casada com meu primo. Então, que Deus abençoe, Janaína. Um grande abraço para você, um grande abraço para o Rafa, para
para meninas, lindíssima. Então que Deus abençoe vocês todos e comemore, celebre bastante seu aniversário hoje. Grande abraço, meio da série para você. Beatriz Pérez também aniversariando, é a filha da nossa querida companheira, Paz e Amor, a Neidinha, como é chamada, né? Então para você também um grande abraço, muita saúde, muita paz, viu, Bia? E aniversário do Caio Holland, é o neto da Denise Holland, que está conosco há tanto tempo, desde que começamos, ela acompanha, né, aqui o nosso encontro, se faz presente. O Caio também passou a acompanhar e vira e mexe, estão trocando beijinhos e abraços, né, no chat aí, muito bacana, muito bonito. E então a gente manda também para o Caio, que está lá em Praia Grande, aquele abraço com muita saúde, muita paz, que Deus abençoe tua jornada aí na praia, sempre essa jornada mais alegre, vamos dizer assim, né? O mar é sempre o mar, né? Reconfortante, muito gostoso. Então que Deus abençoe imensamente você aí, sucesso para todos vocês que fazem aniversário hoje, que eu tenho aqui, e aniversariantes seus também, tá bom? Aniversariantes, amigos, familiares, tudo do melhor para todos eles. Assim, queridos amigos, vamos antes já do Evangelho, né, que já está aí. Vamos ver vocês que já deixaram também o seu boa noite, aquele boa noite característico, simpático, alguns deixam também o like, isso é muito bom. Então aqui, Eloá Romanato deixando o seu boa noite, Romo de Magalhães, Eloá Romanato de volta à nossa pátria amada Brasil, esteve viajando, Eloá, esteve longe, mas com a graça de Deus já está aqui, né, entre nós. Também nós temos aqui, bem-vinda então, viu, Eloá? Também nós temos aqui, olha aí, Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, a Denise Holland, dando boa noite a todos, que hoje é aniversário do Caio, o netinho da Denise. Então, um grande abraço, nós nos vimos algumas vezes lá no Paz e Amor, né, quando sei no trabalho de paz, quinta-feira antes da pandemia, essa confusão toda que mudou tanta coisa, e algumas vezes ele acompanhou, nós bem lembramos disso, eu e a Célia aqui. Então, para ele, aquele abraço, nós já demos e reiteramos aqui. Também a Alzira Crepaldi, com seu boa noite, cara Alzira. A Eloá Romanato, dando parabéns para o Caio, maravilhas para ele hoje e sempre. Vovós, titias, né? Parentes que sempre são muito amáveis. Rita de Cássia também, boa noite. O Carlos Santana, boa noite. Né? A Sônia Martins também conosco, Margarete Lemos, dando o seu boa noite para todos nós. E o like, vocês deixando aqui o like. Vamos lá, Ivana Santa Rosa do Espírito Santo, Sônia Martins, o Cris Guglielmo Cardoso, Ed Martino, Margarete Lemos, Carlos Santana, Michele da Silva Oliveira, Alzira Crepaldi, Francisco Hélio Sena Rolim, Getúlio Araújo, Romulo de Magalhães, para vocês todos, amigos, né? Amigos que estão conosco aqui, participando desse momento, participando aqui, então, deste momento do Evangelho, também o like aqui da Denise Holland. Nós aqui agradecemos muito, nós que estamos aqui, e vamos ver então o Evangelho de hoje. Bem-aventurados os aflitos. E nós temos uma mensagem, nós temos uma comunicação, nós temos um depoimento, temos aqui palavras de São Luís quando se fala sobre as provas voluntárias. Então vamos ver no item número 28 do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. A pergunta: um homem está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. É permitido poupar-lhe alguns instantes de angústia, apressando-lhe o fim? E a resposta de São Luís: quem, pois, vos daria o direito de pré-julgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir um homem à borda do fosso para daí o retirar, a fim de fazê-lo retornar a si mesmo e de o conduzir a outros pensamentos? Em qualquer extremo que esteja um moribundo, ninguém pode dizer com certeza que sua última hora chegou. A ciência jamais se enganou em suas previsões? Sei muito bem que há casos aos quais se pode considerar com razão como desesperadores, mas se não há nenhuma esperança fundada de um retorno definitivo à vida e à saúde, não existem inumeráveis exemplos em que, no momento de dar o último suspiro, o doente se reanima
e recobra suas faculdades por alguns instantes? Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser para ele da maior importância, porque ignorais as reflexões que poderia fazer seu espírito nas convulsões da agonia. E quantos tormentos pode lhe poupar um relâmpago de arrependimento? O materialista que não vê senão o corpo e não considera a alma, não pode compreender essas coisas. Mas o espírita, que sabe o que se passa além do túmulo, conhece o valor do último pensamento. Abrandai os últimos sofrimentos quando esteja em vós, mas guardai-vos de abreviar a vida, não fosse senão de 1 minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. São Luís, Paris, 1860. E é isso, meus queridos irmãos, que essa indagação que nós sempre fazemos quando alguém, que nós conhecemos, familiar ou amigo, está na cama, como dizemos, está nas últimas, sabemos que vai acontecer o desencarne, caminho de todos nós, seja de uma maneira ou de outra, há tantas maneiras de se voltar ao plano espiritual, nós bem sabemos disso, mas jamais utilizemos a do suicídio, também nós muito bem sabemos disso, jamais, em tempo algum. Esses desencarnes, então, para nós, ou mais especificamente, os sofrimentos de última hora desses nossos irmãos que estão no hospital, estão no leito em casa, então sempre passa para nós, como está sofrendo, é bom que Deus levasse, ou mesmo abreviar a vida, como foi colocado aqui. E essa é a grande verdade que aqui também nos traz São Luís por sua comunicação, procurando assim nos esclarecer, nos orientar, nos tranquilizar com relação a isso, a esses últimos momentos que nossos irmãos passam aqui, ou mesmo os últimos momentos que nós vamos passar aqui. Então esse último momento, e nós bem sabemos disso, que tantas vezes, naqueles últimos momentos, tantos e tantos relatos existem, de irmãos nossos, que parece que de repente recuperam a lucidez, conversam e logo depois partem. Esse último minuto, como se diz, esse último momento de lucidez, como diz aqui o nosso querido São Luís, é para o espírito ainda encarnado, mas que já está em processo de separação do corpo físico, esse momento em que ele vai sim analisar tudo aquilo que é impossível nesses instantes analisar. E, inclusive analisar os erros cometidos e às vezes erros gravíssimos durante a encarnação. E é nesse instante que ele tem a oportunidade também do arrependimento. E com certeza vai auxiliá-lo muito quando tiver que reparar esses erros eventuais que tem ali cometido. Quer dizer, não é o arrependimento de última hora que vai livrá-lo da responsabilidade, claro, das coisas que ele possa ter assim feito, prejuízos, etc. Mas vai aliviar em muito, porque sim, Deus sabe reconhecer em nosso coração quando nós verdadeiramente somos sinceros em nossas assertivas, naquilo tudo que nós falamos a Ele. Porque nossa conversa com Ele faz e tem que ser sempre na base da honestidade, que Ele sabe tudo que passa conosco. E para esses que vão partir, esse último instante, como bem diz aqui André Luiz, é extremamente importante nesse fato bem esclarecido dessa lucidez do último momento, no momento que antecede o suspiro final. E a gente sabe que nesse processo de desligamento do espírito, ele vai se processando gradativamente quando os órgãos vão assim falindo, e o nosso irmão que lá está, vai aos poucos, então, tendo essa consciência a partir de determinado momento mais espiritual do que propriamente física, daquele momento em que ele ali está. E é tão comum que muitas vezes se processar lentamente. Então, esse irmão que está ali, no seu leito de despedida, ele visualizar parentes, amigos, familiares, que já estão no plano espiritual e que vêm para o auxiliar neste momento, que é um momento de transição difícil para aquele espírito que esteve aqui encarnado tanto tempo e que vai sair daqui com todas as impressões e lembranças
e responsabilidades da sua última encarnação. Então vem para auxiliar. Não é tão incomum eles falarem, né, que está vendo fulano, ciclano, ou mesmo que muitas vezes sejam surpreendidos conversando, falando sozinho, como diríamos, mas na realidade não estão ali sozinhos, né? Nós temos para isso um exemplo bem claro do neurologista americano, está num livro, é uma lição de vida, né, Sérgio? É uma lição de vida que chama. O neurologista americano é absolutamente cético com relação às coisas espirituais. Neurologista, cientista ali, mas ele ficou uma semana, mas que em coma, sem previsão alguma de retorno. Sem previsão alguma. Vírus desconhecido. Né? Um vírus desconhecido. É um vírus que pegou e ficou em coma. E ele relata, então, nesse livro, as suas experiências espirituais que ele teve, né? Falando com uma irmã, entendendo uma série de coisas, sendo levado, inclusive, por uma viagem, né, para fora daqui. E no retorno, no depoimento dele, ele diz que aí sim que ele passou a entender o porquê que quando o pai dele faleceu, o pai dele conversava e dizia estar conversando com fulano, com ciclano, todos falecidos parentes. Quer dizer, a época ele não acreditava absolutamente, mas depois desta revelação, até podemos dizer que assim teve, e no depoimento está lá no livro, quem quiser conferir, chama Uma Lição de Vida, isso daí fica muito, muito, muito claro, né? E é, com certeza, também uma maneira da própria espiritualidade dar ciência àqueles que não acreditam, porque foi com um cientista extremamente conhecido, responsável, lúcido, lá dos Estados Unidos, onde sabemos que o espiritismo não tem, assim, grande penetração, não é? Mas a espiritualidade sabe o que faz. Então, meus amigos, é isso. Vamos deixá-los partir conforme Deus sabe, porque o São Luís fala muito bem. Quem vos daria, pois, o direito de prejulgar os desígnios de Deus? E ele prossegue. Não pode ele conduzir um homem à borda do fosso para daí o retirar, a fim de fazê-lo retornar a si mesmo e de o conduzir a outros pensamentos? São experiências válidas que vão então esclarecer todos os espíritos que estão aqui encarnados e também se dispuserem a isso. Então isso aí. Amanhã, né, continuamos, vamos encerrar então esse capítulo com mais três passagens, aliás, de São Luís também falando sobre essa situação da aflição que passamos aqui em nossas existências. Ok? Então vamos aqui também, né, agradecendo a todos vocês. Olha, aqui vamos mais. Temos aqui o Roberto Ribeiro, do boa noite, Roberto. Também a Leoni Pereira, boa noite de paz, de luz para todos, oração para Andréia Alvim. Leoni Pereira pedindo oração para Andréia Alvim. Está aqui, a Célia já vai anotar. Viviane Leal pedindo também orações para a família, abraço fraterno, com toda certeza, né? Temos também aqui, vamos subindo, a Sônia Martins. Sônia está com problemas de coluna novamente. Coluna realmente é um caso extremamente incomodador, podemos assim dizer. Mas força e festa nas nossas preces, orando por você, como também todos esses nossos irmãos que assim pedem, né? Também aqui Margarete Lemos, dando seu boa noite, né? E Sônia Martins e mais alguns de vocês que deixaram aqui seu like. Cleide Ribeiro, Roberto Ribeiro, Leoni Pereira, Elizabeth Salles, também Denise Holland. Então, meus queridos amigos, vamos ver o que Joana de Ângeles fala para todos nós a respeito de nossas famílias, né? E vejam que nós estamos aqui e temos todos os dias orado por pessoas da família de vocês, família nossa, que nós colocamos aqui os nomes, como exemplificando, claro, a importância que essas pessoas, que esses irmãos têm para todos nós e queremos sempre vê-los bem, né? Por isso que tantos pedidos de oração para eles, também para nós mesmos, quando assim sentirmos necessidade, né? Vamos ver então, Família Contemporânea, a terceira parte do livro Constelação Familiar. Com a inevitável evolução cultural e moral, foram se modificando as estruturas da família, experimentando no período medieval
imposições religiosas doentias que muito a prejudicaram no que diz respeito à sua constituição espiritual. É certo, como afirma o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, que há uma parentela corporal e outra espiritual, ambas exigindo respeito, união, solidariedade. Nos dias atuais, em face dos referidos fenômenos sociológicos que sacodem a organização grupal, a família tem sido a sua grande vítima, necessitando, portanto, de uma nova constituição, que não pode prescindir dos inamovíveis pilares do amor, do respeito, dos deveres entre todos os membros, assim como em relação à sociedade. Jamais a família desaparecerá, porque a criança depende dos braços adultos, inspira ternura e devotamento, segurança, e trabalha as emoções para o entendimento e a comunhão dos genitores em sua volta, dando surgimento ao grupo consanguíneo e à afetividade mais pessoal. Joana fala aqui para nós que a família, ela passou por um período extremamente difícil, junto à Idade Média, aquela época, época de perseguições, época disso, época de rigor, época que se dominava as pessoas pelo medo, mais pelo medo do que pela fé, pela devoção, pelo fazer acreditar. E uma época, inclusive, todo mundo sabe, não é segredo para ninguém, em que a própria, vamos dizer, a Igreja Católica, que nos trouxe as orientações e lições de Jesus, ela se confundia muitas vezes com o próprio Estado, e em tantos os países da Europa, tal a influência que ela tinha. E como nós sempre falamos, onde o homem coloca a sua mão, muitas coisas podem se complicar, se alterar, e assim o foi. Mas Allan Kardec nos inspira e nos fala muito claramente que essa família aqui, consanguínea, mesmo sangue, como se diz, sangue do meu sangue, e família espiritual. Ambas exigem, como diz, respeito, união, solidariedade. Família espiritual, aquelas que se identificam os espíritos afins. Passamos, sim, por tantas e tantas famílias e sempre as boas relações vão sendo guardadas em nosso espírito, claro, assim como as más relações também. Mas seja no plano espiritual, seja aqui no plano físico, material em que nós estamos, a família precisa ser equilibrada e precisa existir entre todos os membros respeito, união, solidariedade. Porque se assim for, esses mesmos membros e essa família vai levar essa maneira de ser, essa maneira de se relacionar para a sociedade, contribuindo positivamente para que tudo possa melhorar. Aquela história da gota no oceano. Sejamos essa gota sim, e muitas outras gotas irão se juntar a todos nós. E é que diz, jamais a família vai desaparecer, não tem como desaparecer. Porque os filhos, as crianças dependem, claro, todos sabemos disso, de pai e mãe, às vezes de avós também, para que seu crescimento, seu desenvolvimento, que esse crescimento possa se dar numa base sólida, numa base firme, numa base, vamos dizer, religiosa mesmo, trazendo as boas novas do nosso Mestre Jesus para moldar o próprio comportamento desses que aí vêm, para irem se adequando, porque regeneração está aí. Continua. As mudanças continuarão ocorrendo, conforme as conquistas de cada época, sem que a família perca os seus alicerces de segurança, quais sejam fidelidade ao grupo, amparo recíproco, proteção, como decorrência do sentimento de amor, preparando para a união com as demais associações na identificação universal. Então, dentro desses preceitos, dentro dessas colocações que a Joana aqui faz, nós podemos, claro, todos nós indistintamente, fazer essa avaliação de como está a nossa própria família. Quanto a esses itens que ela aqui colocou. Fidelidade ao grupo. Fidelidade ao grupo. Amparo recíproco. Proteção como decorrência do amor. Fica para cada um refletir. E
Ela diz o seguinte: os modismos inevitáveis que caracterizam os períodos de mudança, chegando aos abusos que se generalizam, serão ultrapassados logo depois por causarem danos íntimos às criaturas que têm sede de entendimentos e de afetividade, de equilíbrio, de moralização, ânsias de paz e alegria real de viver. Os modismos estão aí, continuam, cada vez aparece mais, cada vez aparece coisa diferente, é isso, é aquilo, é de comportamento social, é de roupa, é de cabelo, é disso, é daquilo, é de calçado, é de ambientes que pode frequentar, que deve, que não deve, pode, não pode. São os modismos que caracterizam também essa época que nós vivemos. E ela diz aqui, são inevitáveis, caracterizam realmente esses períodos de mudança. E é isso que todos nós estamos sofrendo, e é isso que as famílias estão passando por esta fase. E aí, como sempre se diz, né, precisa do equilíbrio familiar, do equilíbrio dos pais para bem orientar aos seus membros. E aqui, ela fala que esses modismos acabam gerando muitas vezes abusos, e geram mesmo, que acabam se generalizando. Mas também, ela coloca para nós que a família equilibrada supera esses modismos. Supera esses modismos. Porque todos nós, indistintamente, e é o nosso destino espiritual de relacionamento, nós temos nossos desejos íntimos de entendimento, de afetividade, de equilíbrio, moralização, ânsias de paz e alegria de viver mesmo, alegria real. Não essas pequenas alegrias que muitas vezes acabam nos prejudicando seriamente, né? Continua Joana. Os atuais formadores e multiplicadores de opinião que ridicularizam a família, banalizando os compromissos do ninho doméstico, são vítimas de lares desajustados que os geraram, confirmando o absurdo de tal conduta em relação a outros cidadãos ordeiros, fomentadores do progresso e construtores da ordem e do bem-estar em toda parte. Então precisamos sempre estar atentos com relação a isso. Com os modismos, formadores de opinião, que está tão em moda, né? Formadores de opinião, um formador de opinião, um multiplicador de opinião, né? Cuidado com o que eles estão multiplicando, com o que eles estão formando. Especialmente esses, como a Joana diz aqui, que são mais reticentes com relação à família, né? São críticos da família, porque a família é isso, porque a família é aquilo. Podem ter certeza absoluta que vem de lares desajustados. Então todas as dificuldades que passou, tudo aquilo, quer colocar para fora e generaliza como se todos fossem assim, e não o são. Realmente não o são. E aí torna global por sua influência, por ser um formador de opinião, por ser um personal influencer, essas coisas que tem por aí hoje, acabam complicando uma série de atitudes e levando muitos desses jovens ainda, né, que não têm experiência, a acharem lindo, divino, maravilhoso. Então, tomemos os devidos cuidados. Reflexionando nesse novo programa de construção da família moderna e saudável, o Espiritismo, como seus nobres conceitos de ética, moral, fundamentados na crença em Deus, na imortalidade, na comunicabilidade dos espíritos, na reencarnação, oferece os pilares vigorosos para que se torne realidade a clã de paz e de amor que todos desejam. Né? Então, realmente, é aquela doutrina que bem esclarece, que coloca tudo claro, prós e contras de tudo, que não tem mistérios, não tem nada. Perguntou, vamos procurar saber e vamos informar. Pode realmente contribuir para que a família, como essa célula máter da sociedade, como ela mesma chama e diz, e muitos dizem, ocupe o seu verdadeiro principal nesse mundo que está por surgir. Trazendo, sim, essas orientações do nosso querido Mestre Jesus, tudo aquilo que foi dito, como moda. Que haja, sim, personal influencer, né? Esses gurus, formadores de opinião, que hajam assim também. Oremos a isso. Então, meus amigos, a cada um de nós cabe a responsabilidade, claro, por nossas famílias, por aquilo que nós fazemos, por aquilo que influenciamos também. E
educamos e instruímos os outros a fazerem. Todo cuidado é pouco. Que Deus nos proteja, abençoe a todos nós, nos fortaleça nessa missão. Difícil, não impossível, né? Então, vamos aqui, dando mais alguns boa noites de vocês que chegaram, agradecendo a presença, né? Aqui, vamos lá, aqui Judélia Lima, também Irene Silva com seu boa noite, temos mais likes aqui, com muita alegria. João Avelino, Maria Aparecida Oliveira, Irene Silva, Aguinaldo Honório, a Josilda Rampazzo também, Judélia Lima, Cleide Ribeiro. Vamos orar também pela irmã da Olga, que sempre está conosco aqui, teve um AVC, né? E que Deus fortaleça e Deus, né, vai dar aquela força física para que ela assim se fortaleça e se recupere. Vamos orar a isso, orar por todos os nossos irmãos. Então é isso, meus queridos amigos, agradecendo sim a todos vocês, vamos já partir para o encerramento neste domingo, dia 14 de novembro, olha que amanhã é feriado, tá? Para quem não sabe, mas nem lembra, né? Às vezes nem lembra, amanhã é feriado, olha que maravilha. Dia da Proclamação da República, 15 de novembro. Vamos então orar por esses, se vocês nos mandam os nomes, e vocês vão mentalizando todos aqueles que vocês querem levar em seus pensamentos, em nossos pensamentos unidos até nosso Pai. Alcina Branco Poleta, Alexandre Basso Moreira, Ofelicione Neto, Cristóvão Manuel Basso, Lenipsi de Camargo, Delcio Nunes da Silva, Ana Lúcia Soares, Ana Paula Fontana, Antônio Donizete Neves, Antônio Lemos, Arthur Zito Azevedo, Aurélio Robles, Zuleika Brum, Camila Romanato, Cadfel, Adriana Cristina, Elora, Williams Freire, Clóvis Félix Pacheco, Luiz Ampieri, Douglas Constância, Elisete Bertoli, Elizabeth Precisa da Silva, Helena Pereira, Diana Irma Saldanha, Eva Fagundes Azevedo, Evandro Cavalcante Macedo, Jaque Regiane, Fernanda, Gustavo Castellanelli, Fátima Fontana, Fátima Scanfella, Fernanda Fontana, Fernanda Freitas, Fernanda Henrique, Cassiano Rosa, Gabriel Ruiz Milha, Generosa Andrade Carvalho, Giovana Fontana, Geraldo Mantovani, Geraldo Fagundes, Gilberto Xavier Oliveira, Carlito Bani Cardoso, Joana Delene da Silva, José Ramiro Fagundes, José Roberto da Silva Cunha, Laércio Rodolfo Moeberg, Lino Marques Gonçalves, Laércio Aparecídio Oliveira, Sônia Francisco dos Santos, Luiz Tunucci, Marcos Gabriel Pinheiro, Eliane Razeira, Margarida Cando Marcelino, Maria Helena Fagundes, Maria Alice Jacinto, Maria Aparecida Souto Butião, Maria da Glória Galiano, Maria das Graças Barbosa Pires, Maria Silvia Guizé Leal, Mariane Jacinto, Marina Vec Cardoso, Melissa Esferra, Miguel, Antônio Pinheiro, Mirane Colu, Janaína Cristina Correia Lafrata, Luciane Maria Lafrata, José C. Lafrata Júnior, Nelcimar Flora de Brito, Ana Mônica Nayara, Pedro Henrique Baricala, Rafael Demetrio, Rafael Lemos, Regiane Rodrigues, Renato Marques da Silva, Risorari Maria da Silva, Robson Duarte Couto, Rogério Mantovani, Vanini Colucci, Sebastiane Deltruzes da Silva, Sérgio Zamperlin, Simone Adílio Santa Rosa, Solange Cocol, Karen Furlan, Tereza Amarante Constância, Tomás Alva, Edson Ferreira, Viviane Leal, Walter Odete Fernandes, William Augusto Leal de Oliveira, Ieda Tiliac, Márcio Percy de Oliveira, Leila Terezinha Cassiano Vasques, Daniel Brem, Paloma Romero, Tátia Fernanda Cunha, Iracema Gonçalves de Barros, Inês Constantino Anunciato, Rodrigo Leonardo Anunciato, Ana João Luca Anunciato, Glória Vidotos, Stefânia de Miranda Vitorino, Gabriel Bertoldo Abraão, Júlia da Silva Grice, Henrique Paixão Maluf, José Francisco dos Santos, Maria da Conceição Araújo, Antônio Casumi Zugai, Paulo Henrique Bueno, Genor Gamargo, Adilson Fagundes do Carmo, André Alvim. A todos, meus queridos irmãos, vamos então levar nossa mente, nossas orações até nosso Pai. E vamos então ouvir inicialmente a melodia e fazer na sequência a nossa oração. Vamos lá? Salve Regina, Mater misericordiae, Vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, ex tulis
Pai, querido Mestre Jesus, aqui seus filhos reunidos nesse instante, vem vos agradecer, vos louvar, agradecer a graça da vida que nos concedestes, agradecer a presença conosco de nosso querido irmão, Mestre Jesus. Por isso, Pai, é com muita alegria que levamos a vós todos os nossos pensamentos, unidos em todos nós, que vos agradecer, louvar, e muita alegria podermos estarmos juntos mais uma vez. Assim, Pai, agradecemos e ficamos alegres igualmente esses nossos queridos aniversariantes desta data, igualmente aos pais que hoje acolhem seus filhos, espíritos que vêm ao mundo. Alegres, sim, porque tivemos também junto a nós, nossos familiares, amigos, nossos entes queridos, que estiveram conosco em nossa jornada, mas já retornaram ao plano espiritual e, sob vossas bênçãos, prosseguem sua jornada. Abençoa a todos, Pai. Abençoa esses irmãos nossos que hoje nos deixam, retornam ao plano espiritual, sendo assim abraçados carinhosamente por nossos irmãos, deixando aqui familiares e amigos que sabemos que vossa misericórdia consola seus corações. Assim como fortalece a todos nós, fortalece a esses irmãos que aqui deixamos os nomes, necessitados desse reforço espiritual, físico, para o prosseguimento da sua jornada junto a nós, conosco, procurando a cada dia a evolução espiritual. Assim como pedimos também, querido Pai, por nossas famílias, famílias de todos nós aqui reunidos, família de todos os seus filhos, para que possamos juntos, pelo seu amor, pela sua lei de amor, de sabedoria e de justiça, nos acertarmos quanto a tantas pendências anteriores desta e de encarnações anteriores, para que possamos sempre trilhar o bom caminho. Por isso agradecemos também as bênçãos que enviais a todos esses amigos profissionais da saúde, que tanto fizeram e fazem por nós. As bênçãos aos dirigentes de todas as nações, para que sim, acima de sua vaidade e seu orgulho, possam trabalhar efetivamente pelo povo que tanto precisa. Abençoa, sim, Pai, este nosso planeta. Abençoa todos nós. Abençoa nosso trabalho. Abençoa nossas casas de oração. Abençoa a todos estes que nos dão trabalho. Fortaleça a todos nós. Abençoa todos os nossos irmãos que não têm teto, não têm roupa, agasalho, não têm amor, não têm alimento. Fortaleça a todos, Pai. Abençoa todos os seus filhos onde quer que estejam. E abençoa esta água tão importante para o nosso próprio equilíbrio físico. E assim, agradecendo sempre, louvando sempre, levamos a vós esta oração, juntamente com o nosso irmão Jesus, que a trouxe para todos nós. E assim, unidos em nosso pensamento e em nosso coração, dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todo mal. Porque vosso é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. E nós os louvamos, querido Pai, e vos pedimos humildemente que seu amor, sua paz, sua luz, sua misericórdia infinita esteja sempre conosco. Conosco aqui reunidos e com todos os seus filhos, neste planeta, em todo o seu universo, onde quer que esteja, como esteja. Abençoa sempre, como tem abençoado a todos. Abençoa nossos lares, aqueles que estão em nossos lares, que o amor possa florescer e a sua luz brilhar. Abençoa aqueles que vêm aos nossos lares trazendo o seu amor. E abençoa aos nossos corações, que acolhem este amor que nos manda através de seus bálsamos de luz, de suas bênçãos celestiais, para todos nós, seus filhos, que distribuímos onde formos aos nossos irmãos, na forma de paz, para que possa assim iluminar seu caminho, sua trajetória. Obrigado, Senhor, obrigado, querido Mestre Jesus, obrigado, querida Mãe. Honra, glória, louvor a vós, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.
E assim vamos agradecendo, né, a todos vocês que estão conosco aqui ainda, nesse nosso encontro agora, desse domingo, encontro 604, com muita alegria, podendo estar junto. Então, meus queridos amigos, agradeço sim a presença, a participação de vocês, a Célia também aqui, e eu e Célia mandamos um beijo enorme para todos vocês, esse abraço, coração a coração, acolhemos os seus também, com toda certeza. E desejamos uma semana linda, maravilhosa, límpida, translúcida de paz, de realizações felizes, que aconteça aquilo que assim desejam. Centramos na segunda quinzena, já na terça-feira, desse mês de novembro. Que Deus nos abençoe, que seja um mês maravilhoso, assim como dezembro e todos aqueles que ainda virão para todos nós. Então, fiquem em paz, a paz do Senhor esteja convosco, a paz do Senhor esteja conosco e que amanhã estejamos juntos novamente, em mais um encontro, sob a proteção, sob as bênçãos e autorização de nosso Pai para todos nós. Grande abraço, bom descanso, linda semana para todos vocês e até amanhã. Tchau.